Gostaria de iniciar prestando meus cumprimentos a Vossas Excelências. Novamente, agradecer pelo despacho ontem com todos os desembargadores aqui. De última hora conseguiram me receber para falar do presente habeas corpus. E, em tese, somente agradecer por esse tempo prestado. Estendo meus cumprimentos ao doutor representante do Ministério Público, meus colegas advogados aqui presentes, que tanto ladeamos no Tribunal do Júri juntos. É um prazer estarmos aqui também nessa tribuna. Estendo meus cumprimentos também aos demais serventuários da Justiça aqui presentes e parabenizo, inclusive, pelo HC, doutor Benício, pouco mais de 20 dias, realmente é de se parabenizar, tem que dar esse mérito. Excelências, partindo para o caso em si, eu trago a Vossas Excelências aqui hoje um paradoxo processual, uma perfeita definição da experiência do gato de Schrödinger. Na experiência de Schrödinger, quando ele traz isso na física quântica, ele traz a situação de um gato colocado dentro de uma caixa com um líquido que poderia vir a ser liberado e matar ou não esse gato. No entendimento da física quântica, naquele momento, o gato estaria numa situação de superposição, estando simultaneamente vivo e simultaneamente morto. E apenas o ato de abrir essa caixa é que faria realmente a realidade e escolher um desses dois estados. Trazendo isso para esse nosso habeas corpus hoje, é essa a situação da prova digital nesse caso. Existe uma caixa preta em cima dessa prova e a gente vai discutir se existe ou não nulidade. Pode ser uma prova nula, como também pode não ser. Para, de fato, demonstrar prejuízo, se precisa produzir a prova, para não ser uma alegação genérica de quebra de cadeia de custódia. E aqui a gente entra no paradoxo. Eu só posso demonstrar prejuízo com a criação de prova, a disponibilização dessa prova, o periciamento, para ver a possibilidade de auditabilidade dessa prova, para ver a possibilidade de repetibilidade dessa prova. E aqui entramos nesse contexto de paradoxo, porque a gente fica de um lado para o outro nessa situação. Excelências, nesse habeas corpus aqui hoje, não estamos discutindo o trancamento da ação penal, não estamos discutindo liberdade, é um HC de direito. Ele trata meramente o ato da magistrada no que tange ao indeferimento da produção de prova durante a instrução. É o único ponto discutido nesse HC. Esse processo hoje se encontra em fase de alegações finais, logo depois vai para a parte da decisão de pronúncia ou impronúncia, e a prova aqui discutida é de suma importância para o paciente, principalmente no que tange a esse ponto da pronúncia ou impronúncia. Eu digo de suma importância porque todos os atos e provas decorrentes depois disso do processo decorrem desse único vídeo. As provas que existem, os indícios, visto que nesse momento a gente trata de indícios de autoria para poder mandar para a sessão de júri, as provas decorrem de quê? Uma pessoa que disse que nesse vídeo específico que estamos discutindo aqui, foi reconhecida a voz, não ele, a voz. E na instrução, essa pessoa não apareceu e a mãe da vítima apenas alega, olha, eu não conheço esse rapaz, fulano que disse que essa era a voz dele. Então, de fato, o que traz ele ao processo é essa prova e as suposições em cima dela. Se olharmos bem aos autos, não houve uma perícia, de fato, para comprovar essa voz, uma comparação, nada nessa linha. E dentro desse processo, para ficar bem claro, existem dois conjuntos de vídeos, dois conjuntos de provas digitais. Um primeiro vídeo vindo da câmera espia da Força Policial, que pegou
algumas pessoas correndo de um lado para o outro em uma rua, e vale salientar, o paciente não se encontra nessa imagem. Um segundo vídeo da câmera de espia que identifica a vítima sendo chutada por algumas pessoas na rua, e de novo, o paciente não se encontra nesse vídeo. E esses vídeos não vão entrar em discussão aqui. Eu não questionei o mérito desses vídeos. Veio diretamente da Força Policial, existe o HD disponível para ser analisado, se for o caso. A discussão que vem é justamente do segundo vídeo. Um segundo vídeo que simplesmente apareceu nos autos, de uma gravação de telefone onde a vítima supostamente estaria sendo interrogada. E perguntando, olha, você é de qual facção? Você estava falando com quem? E, novamente, o paciente não aparece nesse vídeo. Esse é o momento que supostamente a voz dele teria aparecido nesse interrogatório. O que aconteceu, excelências, e não é debatendo o mérito, é trazendo agora o ato da audiência de instrução em si, é que ocorreram 2 audiências de instruções aqui. Não foi possível terminar logo na primeira. E na primeira audiência de instrução, durante o interrogatório da Força Policial, da Polícia Civil, que realizou a investigação, a defesa começou a questionar a cadeia de custódia da prova. Olha, como esse vídeo chegou? Eu não sei. Olha, esse vídeo, como ele foi armazenado? Existe a documentação com a lista de por onde ele passou, uma lista de quem teve acesso? Eu não sei. O vídeo estava disponível nas redes sociais rodando por aí. Certo, doutor, então me diga, vocês fizeram uma busca para identificar a primeira página de onde surgiu esse vídeo? Foi feito um caminho de onde veio esse vídeo até parar nos autos? Existe o vídeo original, um material disponível de onde ele veio, para que seja disponibilizado à defesa, para que haja auditabilidade e a repetibilidade dessa prova? Em caso de um perito da defesa analisar, haverá a possibilidade de repetir essa prova? E, novamente, eles não sabiam responder. Diante disso, no final da primeira audiência de instrução, quando surgiu a dúvida, a defesa fez um pedido à magistrada pela primeira vez. Excelência, eu venho requerer que seja oficiado a delegacia responsável pela investigação e que eles respondam à quesitação relativa à cadeia de custódia da prova digital do artigo 158 do CPP. E caso Vossa Excelência entenda que precisa dinimir algum ponto, traga a delegada para ser ouvida na próxima instrução. Caso Vossa Excelência entenda, meu pedido é a resposta da quesitação para a delegacia. O pedido não foi julgado na audiência, foi colocado para dentro do processo, não era o juízo da 6ª vara do júri que estava no dia, havia um substituto, foi mandado para dentro do processo. Próximo à segunda audiência, houve o julgamento desse pedido, houve uma negativa. Na segunda audiência de instrução, houve uma reiteração de pedido por parte da defesa e, novamente, foi negado. Diante disso, a defesa trouxe o presente habeas corpus a Vossas Excelências, para dinimir apenas essa questão da negativa por parte da magistrada na produção de prova em instrução. Somente. A defesa, então, traz o pedido a Vossas Excelências, alegando 4 argumentos. O primeiro, inexistência de nulidade algibeira, visto que se manifesta contra desde o primeiro momento após a confissão do órgão estatal. A Força Policial foi quem trouxe a informação do questionamento da prova e, desde o primeiro momento, a defesa se insurgiu, fez constar em ata. Segundo argumento, a necessidade de respeito à cadeia da custódia da prova digital, elencada no artigo 158 do CPP. E o terceiro argumento, violação da plenitude de defesa e a violação do direito de prova em instrução. E o quarto argumento, a configuração de uma prova diabólica no presente caso, que é justamente onde entra em contexto o argumento que conversamos sobre o paradoxo. Conheço o entendimento dessa corte, juntei dentro do HC alguns julgados de Vossas Excelências, preparei uma tabela definindo as diferenciações, conheço os julgados do STJ nesse sentido e tenho ciência da necessidade de demonstrar prejuízo para, de fato, se retirar uma prova digital e não uma alegação genérica de quebra da cadeia de custódia de forma automática. Se entende que esse é o entendimento. Ok.
Só que existe uma grande questão aqui, excelências. Como eu vou demonstrar prejuízo sem produzir a prova? Se durante o momento que eu tive o primeiro questionamento, houve a dúvida daquela prova, eu pedi para produzir a prova e não tive o deferimento desse pedido. Então, eu não tive sequer a possibilidade de dizer, olha, essa prova é nula. Não. Eu queria entender, eu ouvi os policiais, vi que havia a dúvida, pedi para oficiar, vamos ver a documentação, se houver a possibilidade de perícia, a gente pericia a prova digital. Então, não é um pedido descabido e aleatório de desentranhamento de prova digital. É um pedido de que não haja um cerceamento de defesa, de que haja uma produção de prova, de que a defesa em instrução possa produzir essa prova junto à delegacia e entender se existe essa cadeia de custódia, a documentação dessa cadeia de custódia, se a prova está disponível de forma que ela possa ser auditável. Não posso simplesmente pegar um arquivo aqui de qualquer forma e jogar e dizer que está ok. Eu posso baixar ele, ele vai mudando os dados. Eu preciso do arquivo original para mandar para o perito analisar e ver se os hashes batem, ver se tudo bate, se o material é o original, de onde veio, tudo isso precisa passar por perícia técnica. Então, é isso que eu trago a vossas excelências. Já em respeito, em resposta a esse pedido da defesa, com todas as vênias ao Ministério Público, em seu parecer, trouxe o argumento único, foi o único ponto aqui fundamentado por não receber esse habeas corpus, entendendo pela impossibilidade de produzir prova, entendendo que demanda um exame aprofundado do conjunto fático probatório e não seria a via própria o habeas corpus, que a gente teria que, de fato, fazer uma dilação de prova. É esse o parecer vindo aqui dentro dos autos. Mas, com todo respeito, a defesa nesse ponto diverge. Dentro desse habeas corpus, em momento nenhum, a defesa pede uma dilação probatória. Em momento nenhum, vou dar um exemplo prático nos autos. Não se pede que vossas excelências abram o vídeo, assistam o vídeo, identifiquem se o paciente está de fato ou não no vídeo, para saber se a prova vale ou não. Nem tampouco pede para dizer se a prova bate os hashes ou qualquer coisa nesse sentido. A única questão aqui é de direito. É uma análise do ato impeditivo por parte da magistrada. O que eu trago a vossas excelências não necessita que seja feito dilação probatória de nenhum tipo. É pegar o que nós temos nos autos. A palavra da polícia, que já passou pelo contraditório e a ampla defesa, e a decisão da magistrada, que também já está documentada e também documentada está os pedidos da defesa. O único pedido dessa defesa é que seja olhado o ato específico da magistrada. Então, eu trago aqui, já finalizando, excelências, 2 pedidos. Eu peço um pedido, no final, de desentranhamento dessa prova, se reconhecido o cerceamento de defesa pleno, o que eu, de fato, entendo que não é um entendimento de vossas excelências, mas eu trago um pedido subsidiário, no qual eu peço o seguinte: anule a decisão, volte o processo ao estado que se encontrava, seja oficiado a delegacia, produzido essa prova e o processo volte para apresentação de memoriais após a produção dessas provas e eventuais perícias. Não se pede anulação e o trancamento do processo, excelência. Eu quero produzir a prova antes de uma decisão tão grave quanto uma decisão de pronúncia ou impronúncia. Tudo pode acontecer no tribunal do júri. Eu amo o tribunal do júri. Sou um tribuno apaixonado, montei uma comunidade, meus colegas aqui fazem parte, discutimos direito penal como apaixonados todo santo dia. Eu faço isso com o maior amor do mundo, de verdade. Mas é uma decisão seríssima. Tudo pode acontecer no tribunal do júri. E a única coisa que a defesa pede a vossas excelências ao paciente é a possibilidade de produzir todas as provas possíveis antes da decisão de pronúncia. Então, pelo exposto, excelências, meu tempo já está acabando, me delonguei mais do que pretendia. É assim que a defesa se manifesta, pede e espera a concessão. Agradeço a atenção de todos.